Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe essa maravilhosa para participar com a gente. Essa é a Larissa Bonfim, daqui da PM de Sergipe, e ela vai contar um pouquinho dessa bela história, dessa trajetória aqui com a gente. Lari, me conte um pouquinho como foi sua infância, como foi a sua criação desde o início. Então, eu não posso dizer que eu tive uma infância assim difícil, né? Meus pais, graças a Deus, sempre me disponibilizaram, né, bons estudos, boas escolas, né? Então, assim, eu desde novinha assim sempre tive esse retorno, né, dos meus pais de procurar sempre me dar o melhor dentro das possibilidades deles, né? Mas assim, eu tenho 2 irmãos, né, um mais novo que eu. E tem uma irmã mais velha, que nossa diferença de idade é bem pouca também, é 1 ano e 9 meses. Então a gente sempre foi muito unida, né? Porque a diferença de idade era pouca, né? E aí, assim, eu tive uma infância super feliz, né? A gente morava em casa, então assim, a gente brincava muito na rua. Que hoje em dia a gente não vê, né? Muito assim, as crianças brincando na rua. Mas eu brincava muito na rua, então foi uma infância... Assim, é memorável, eu digo, né? Porque, assim, até hoje eu tenho ótimas lembranças, assim, da minha infância. Como é que é, assim, a questão de brincar? Você disse que brincou muito na rua. Hoje, realmente, a gente não tem muito isso porque as crianças estão envolvidas no mundo tecnológico. E sem contar com a segurança, né? Que a gente vive em um lugar que a gente tem que estar fechado o tempo todo. Me conta, assim, uma fase que marcou, algo que marcou a sua infância. Assim, ai, Caio, eu lembro muito de tal fase. Qual foi a parte da sua infância que você se recorda bastante, assim? Que você sente saudade, você diz, poxa, eu vivi tal época. Então eu sinto muita falta disso, assim, eu tenho amigos, né, que até hoje eu tenho contato, né, dessa fase, assim, e eu tinha uma melhor amiga, né, que a gente era muito grudada, assim, eu vivia na casa dela, ela vivia na minha casa, só que ela infelizmente faleceu quando eu tava na faculdade. Nossa. Ela teve uma meningite e faleceu, e assim, até hoje eu lembro dela, eu tenho cartas que ela me mandava, tem cartas que ela me mandava. Inclusive, eu já tinha me mudado de lá, já morava em outro lugar, mas ela me mandava carta pelo correio, que hoje em dia é uma coisa que a gente também não vê, né? É uma coisa que a gente não vê, verdade. E assim, ela me mandava cartas pelo correio, e eu tenho guardadas essas cartas, assim. E pra mim foi uma coisa que marcou, assim, minha amizade com ela, porque... Hoje, assim, a gente vê, as crianças hoje têm amizade, mas como você falou, é uma coisa muito tecnológica, né? Antigamente a gente tinha uma coisa mais pessoal, né? Uma coisa contato mais íntimo, né? E tá em casa e tal. E a sua adolescência, como é que foi a fase adolescente? Então, a minha fase adolescente já foi uma fase um pouco diferente, né? Eu, na verdade, desde pequena, eu lembro que acho que com 10 anos eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe, né? E aí, assim, a minha adolescência foi basicamente na igreja, assim, enquanto os meus amigos da escola estavam em show, em festinha, né? Eu tava ali, eu desde novinha, né? Eu participava da igreja, né? Eu lembro que com 10 anos eu participei do meu primeiro coral, né? Na igreja, foi quando meu primeiro contato com música, né? Assim, você canta muito bem, viu? Já quero saber esse contato com a música, como que foi? Então, e aí foi aí nessa minha adolescência aí, né? Eu entrei no louvor da igreja, então foi uma fase assim mais que eu realmente, o que eu me lembro assim da minha adolescência foi assim, a igreja, eu trabalhava para a igreja, eu era do louvor, eu trabalhava com as crianças, eu participava dos grupos pequenos. Sempre estava ali em contato com todo o pessoal, né? Eu era bem participativa, então minha juventude foi isso, assim, basicamente. E como que foi essa transição de você da adolescência para partir já para o estudo? Como era essa parte a polícia era algo já que você sonhava, almejava? Porque normalmente, hoje em dia, o pessoal, ele almeja ser policial, almeja ser concursado. Como que foi essa transição sua ali depois do ensino médio? Sim. Então, na verdade, eu optei por fazer direito, né? Sou formada em direito. E cheguei a advogar pouco tempo, porque exatamente logo depois acabei sendo aprovada no concurso, né? Mas assim, eu não posso, se eu disser que eu sonhei em ser policial, eu vou estar mentindo, né? Na verdade, assim, eu sempre admirei muito. Inclusive, eu nova, eu ia ali assistir os desfiles de 7 de setembro, que eu amava, achava a coisa mais linda do mundo. Sensacional. Então assim, eu amava. Só que assim, na minha cabeça, eu acho, não sei, hoje em dia a gente vê mais essa questão dos concursos públicos militares. Na época que eu fiz o concurso, não, tava começando, assim, você não via muito, né? Porque, querendo ou não, a polícia
aqui, pelo menos em Sergipe, passou 10 anos sem ter concurso. Sem ter concurso, passou então, muito tempo. O último concurso que teve, eu não tinha 18 anos ainda. Então, assim, não era algo que as pessoas falavam muito. Então, eu lembro que na época, eu já estava formada, né? E aí uma amiga disse, olha, vamos... eu já tinha, né? Já estava formada, mas não tinha tirado a OAB ainda. E aí uma amiga minha disse, olha, vamos fazer esse concurso da polícia. Eu falei, polícia militar? Vamos. Eu falei... Rapaz, não sei, que eu não tô estudando, né? Aí ela falou, não, mas aí a gente estuda junto, a gente treina junto, porque a gente fazia academia juntas nessa época, né? E aí eu falei, vamos, então. Aí me inscrevi no último dia, eu lembro até hoje, paguei no último dia, assim. Eita! E aí, fiz, né, a inscrição, e aí eu lembro que eu fiz uns aulões que tinha, né? Tinha aulão de matemática, aulão de português. Que juntava toda a turma, né? Isso, aí eu fiz, assim, esses aulões, e aí... Quando saiu o resultado dizendo, você vai fazer o TAF. Aí eu disse, agora eu vou ter que estudar. E assim, sabe, Caiane, eu não me arrependo, assim, um minuto. Porque eu sempre admirei demais, assim, a profissão. E eu acho que, não sei, eu acho que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido muito, assim. Porque eu sou muito, muito, muito grata por ter passado nesse concurso, por estar aqui. Porque é uma instituição que eu admiro, de homens e mulheres, assim, valorosos e guerreiros. E, assim, mesmo tempo que eu trabalhei fora da banda, né, assim, eu amava o que eu fazia. Então, assim, foi a decisão mais acertada da minha vida, assim, realmente, esse concurso. Assim, era pra mim. Eu digo era a vaga assim, que tava te esperando, né? É verdade. Aí aquela vaga tava... Eu digo sempre, a gente só precisa de uma vaga, né? A gente só precisa de uma. E a minha vaga tava lá, porque realmente, assim, era pra ser. É algo que você abraçou, né, com unhas e dentes e teve a oportunidade de vivenciar. Gente, além dela ser advogada, ela é agora do corpo musical, ela é musicista. Conta pra gente como é, né? Tá ali fazendo uma... Gente, eu só pra dar uma pausazinha aqui pra dar um detalhe pra vocês. Eu fui pra um evento que ela tava cantando, eu tava gravando lá e tal, e de repente uma voz feminina, eu tava assim com o celular e eu só fiz assim, ó. Não, eu saí assim, bem rápido já pra direcionar. Ela canta muito bem, uma voz muito doce, muito delicada. Eu quero saber como é que tá participando desse conjunto, né? Que o corpo musical hoje são várias pessoas e você é a única mulher, gente. Por isso que ela tá aqui nesse nosso programa de Mulheres de Sucesso, que hoje é muito difícil a gente ver várias mulheres com várias funções. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela trabalha na PM, ela é musicista. Então eu acho isso incrível. É uma oportunidade ótima de você falar um pouco sobre isso. Sim. Olha, assim, estar lá pra mim é um sonho ainda. Eu digo até hoje que eu acho que até hoje minha ficha ainda não caiu, porque parecia um sonho tão impossível lá atrás, né? E assim, hoje poder estar ali e, querendo ou não, ser uma presença feminina, né? Num lugar que o corpo musical hoje, ele é a banda mais antiga do estado, né? Então, ano que vem nós faremos 180 anos. E nesses 180 anos, nunca uma mulher ingressou no corpo musical. Então, não, quer dizer, 178, né? Que fez 179 agora. Até eu entrar. Então, até assim, você chegar. Então, assim, pra mim é uma honra, claro, ser a primeira, né? Porque hoje em dia talvez a gente não tenha essa noção. Mas lá na frente, quando disser assim, quem foi a primeira mulher? Já vai lembrar lá, né? Isso é bom filé, já vai estar já pregado nisso. É isso. Botou o nome da história, né? Nome da história, a primeira. Vai deixando também um legado, além de deixar a vontade e o desejo no coração de outras mulheres, também, né? De estar nesse local. Lari, conta um pouco como era estudar e cuidar das crianças. Olha, foi difícil, viu? Eu tava até conversando com ela que não é uma questão de vitimização, né? Mas é porque a rotina da mulher, ela é diferente, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 6 e uma de 2. E quando comecei a estudar para o concurso, né, da banda, fui fazer aula de música, a minha filha mais nova, ela tinha 6 meses. Então eu ainda amamentava, né? Ela era bem dependente de mim ainda. E tava assim, começando no berçário, né? E aí, assim, eu disse, não, mas eu vou precisar focar, né? E aí eu tive uma pessoa que é essencial, que foi o meu marido, porque sem ele, com certeza, eu não teria conseguido chegar aqui, né? Porque ele sempre me deu um apoio, me deu... eu tinha aula, às vezes, dia de sábado, dia de feriado, e ele ficava com as 2 sozinho em casa e fazia o almoço e cuidava, e eu chegava lá, estavam todas
tomada banho, almoçadas. Então, assim, foi difícil, eu abri mão de muitos momentos com a minha família. Muitos momentos, principalmente de final de semana, que, assim, iam... vamos fazer um churrasco na casa do meu pai, e eu tinha que ficar em casa. Ficava em casa mesmo, estudando. E ele ia sozinho, então, assim, isso me partia o coração. Mas eu dizia, não, é só um período da minha vida e depois eu vou poder dar algo melhor pra elas, né? Então, assim, foi difícil, foi. Muito difícil de conciliar. Minha vida ficou uma bagunça, literalmente. A casa nem se fala. Mas, assim, é isso. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu abri mão, por exemplo, de ter uma casa 100% arrumada. Eu abri mão de ter um pouco mais de tempo com a minha família, né? Mas pra focar nesse estudo, isso, né? Mas hoje em dia eu posso, né, desfrutar, né, de ter sido promovida, de ganhar um salário melhor e de poder proporcionar coisas melhores a elas, né? Eu acredito que uma das coisas mais importantes, a gente sempre fala isso, eu acho, nós mulheres, é a nossa família. Uma mulher sem família, a gente não é nada, a gente tem que ter essa rede de apoio. No caso, além do seu esposo, né, que você falou que é uma rede de apoio que lhe ajudou dentro de casa, você tem mais alguém que você contou nesse período de cuidar dos seus bebês, de dar uma ajudinha, fazer um almoço rapidinho? Não, mas minha mãe tá aí, ela vai assistir. Mas é uma pessoa que, assim, me deu muito suporte, né, nesse período também, assim, até mesmo financeiro, né, e, assim, me deu um suporte de, às vezes meu marido, né, tava na correria, às vezes eu dizia, não, vamos sair, vou pra aí, viu? E, assim, não é só esse suporte, mas o suporte emocional também, sabe? Esse suporte de poder contar, né? Exatamente. Mãe, tô cansada. Eu tô de desabafar mesmo, porque às vezes você só quer desabafar, né? Verdade. E assim, mas no geral, assim, desse cuidado em casa mesmo, era mais o meu marido mesmo, assim. Mas assim, eu tive várias pessoas que torceram por mim, que no geral me ajudaram, né? E assim, eu sou grata a todas elas, né? Não vou nem nominar, porque senão... muita gente, viu? Alguém vai dizer, não falou meu nome. É verdade. E além disso tudo, né? Além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, hoje, como é a sua rotina de trabalho? Como é que você tira o tempo para estudar, para fazer aquela prática, para estar lá na hora de passar pro seu público, você tá bem treinada? Sim. Como é que você faz, assim? Porque agora, Lari, voltou às aulas. E agora tem aula, agora tem que levar a criança, tem que pegar a criança. É correria. Eu digo é correria, porque, assim, lá a gente tem os ensaios semanais, né? E, assim, as músicas normalmente são passadas durante o final de semana, né? Então eu tento já pegar mais ou menos o que é que a gente vai ensaiar, né? Pra não chegar lá também sem saber nada, né? Então eu olho as partituras, dou uma lida. Eu ainda faço aula de música, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana eu tenho aula de música e é um horário que eu tiro ali exclusivamente pra estudar a trompa, né? E aí pronto, aí eu normalmente assim, eu pego a música que vou ensaiar na semana, né? Além dos estudos que a gente tem, né? Eu tenho alguns estudos que a gente faz. Eu pego a música, mas assim, hoje em dia a rotina é muito mais tranquila do que na época do concurso, né? A época do concurso era mais correria. Mas é porque normalmente o pessoal acha que depois que você tá na função que você sonhou, que você se dedicou, a pessoa estagna e não quer mais fazer. Não precisa estudar, né? Não, Lari já chegou onde ela quer, ela não precisa estudar. Mas não, você tem uma hora da sua semana, um dia por semana, isso, você tira? Normalmente essa hora que eu tenho é a aula, né? Mas aí eu tenho outros momentos, eu mesma, que eu estudo, assim, eu não consigo contabilizar em horas, assim, mas no geral, assim, eu tento todo dia, pelo menos, pegar um pouquinho a trompa, porque a gente, pra quem entende de música um pouco, né, tem a questão da embocadura, né, que é feita com o vocal, né, e se você fica alguns dias sem tocar, isso já interfere na sua embocadura. Então, assim, o ideal é sempre estar pegando ali um pouquinho, né? Eu tento, tem dias que eu não consigo, minha gente, porque, principalmente final de semana é um período, assim, que eu realmente tento me dedicar às meninas família, em casa. Né? Então, é mais difícil de eu pegar, assim, no final de semana. Bem mais difícil. Porque elas passam também a semana toda no colégio, né? Querendo ou não, você tem as tarefas do lar. Então, querendo ou não, elas precisam dessa sua atenção do colo, final de semana eu tiro mais pra elas mesmo, assim. E é o ideal mesmo. Às vezes a gente se perde tanto nas nossas tarefas do lar ou nas nossas obrigações, né? Pra levar dinheiro, pra levar
bens materiais. E uma das coisas que eu achei interessante é realmente se você tirar um tempo para dedicar às suas filhas, que eu acredito que isso seja o ideal. Nós mães temos que ter essa prioridade, né? Até porque é o que eles vão lembrar, né? A única coisa que eles vão lembrar é esse carinho, é esse amor, é esse afeto. Lara, eu queria que você deixasse uma dica especial para as pessoas que estão, digamos, não tem essa acessibilidade à educação, não tem, digamos, esse apoio que você teve. O que é que você poderia dizer assim para essas mulheres, para chegar ao patamar que você chegou, para se dedicar? Qual é o conselho que você diria? Eu diria assim, viu, Caiane, que mesmo que pareça impossível, você pode. Porque eu acho que eu tinha os motivos para achar que eu não iria conseguir, para achar que era muito difícil de eu conseguir chegar lá, porque tinham pessoas melhores do que eu. Mas eu acho que existe um momento certo para tudo. Então, eu sempre penso assim, se Deus colocou o desejo no seu coração, é porque você é capaz. Então, não desistir. Eu sei que surgem dificuldades, surgem obstáculos, mas assim, se existe o desejo no seu coração, tente, porque você lá na frente você vai poder dizer, não, eu tentei, do que você chegar lá na frente e dizer, não, eu não fiz nada por aquele sonho que eu tinha, eu não me dediquei. Não, então se dedique, porque lá na frente você vai poder dizer, não, se você não conseguiu, você vai dizer, não, mas eu tentei, então talvez não era pra ser. Mas quando você conseguir, minha amiga, vai ter um gostinho de vitória diferente. Vai valer a pena, né? E, gente, também não é você parar. Ela não começou onde ela está hoje. Hoje ela é, sargento. Primeira musicista, mulher. Gente, vocês têm noção do que temos para evoluir nisso tudo? Eu digo a vocês uma coisa. O começo, às vezes, é difícil. E é desafiador. Sim. Ela não começou lá. Ela começou vendendo... Fala um pouquinho do que você vendia, Lari, antes. Eu já vendi de tudo. Olha, na verdade, assim, eu nunca gostei de ficar parada. Então, desde a época da escola, né? Na época, meus pais se separaram. E eu fui morar com a minha mãe na casa da minha avó, né? Então, minha mãe na época trabalhava, mas não ganhava muito, né? E aí, assim, eu dizia, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, desde novinha, eu já vendi bijuteria, eu já trabalhei com feltro com a minha irmã, a gente costurava. Eu já trabalhei com festa, já fiz decoração de festa, hoje em dia, eu já fiz personalizado para festa, né? Hoje em dia eu faço uma parte de papelaria manual, né? Porque eu gosto de fazer, né? Mas assim, eu sempre inventei alguma coisa, porque eu tava dizendo até a ela aqui, né? Que eu acho que a gente tem dons e habilidades, né? E a gente precisa trabalhar isso, porque eu vejo às vezes amigas minhas que têm facilidades para algumas coisas e não trabalham isso. Então eu digo, às vezes você tá se perdendo aí, você poderia estar fazendo isso e não está fazendo. Então eu acho que vai da gente também reconhecer um pouco das nossas habilidades, né? Para poder trabalhar isso. Mas assim, eu já vendi Avon, Natura... Se você imaginar, eu já vendi. Eu só não fiquei parada, né, Lari? Esperando. Não, eu sempre me mexi, eu não gosto de ficar parada. Então eu sempre tô fazendo alguma coisa. Isso é maravilhoso. Além da gente ter talentos e dons e habilidades, isso deve ser desenvolvido ao longo do tempo. Às vezes a gente acha que as pessoas já nasceram lá em cima, já construíram tudo isso já há muito tempo. Mas não, tudo é uma trajetória. Gente, para entender todo esse processo até o corpo musical, eu gostaria de saber, Lari, se você teve algum treinamento antes, como foi esse processo para você, se você já sabia tocar algo relacionado ao sopro, como era toda essa trajetória sua? Então, meu instrumento é a trompa de harmonia, né? É desconhecido por muitos, né? Inclusive por mim, antes de aprender a tocá-la, né? Eu não conhecia, é um instrumento que eu não conhecia. E assim, na verdade, eu nunca toquei nada. Nada, nenhuma flauta, nada. Você aprendeu então, do zero? Não, na verdade, assim, não vou dizer nada, calma. Quando eu era jovem, na época da escola ainda, eu tocava prato na banda da escola. Na banda do 7 de setembro, né, na banda marcial. Só que, assim, o prato é uma parte da percussão, né? Não é a percussão inteira. Então, eu só tocava ali o prato, era só o prato, né? Eu aprendi lá mesmo, tinha uma das alunas lá me ensinou. E aí eu toquei, mas assim, era mais ritmo, né? Não tinha uma teoria musical, nada disso, né? Então eu nunca tinha estudado música, né? Apesar de eu cantar, eu não cheguei a fazer aula de música. Eu lembro que na época eu ainda tentei entrar no conservatório,
Só que era uma prova, né? Era uma prova classificatória, então eram poucas vagas, era bem... Ainda hoje é bem disputado, né? Mas na época era disputado e aí eu lembro que eu fiquei fora do número de vagas. Eu acho que eu tinha uns 15 anos na época. Bem novinha, né? Era bem novinha. E aí acabou que eu deixei pra lá, porque na época minha mãe não tinha condição de pagar. E aí foi ficando e eu nunca mais peguei pra fazer assim aula, né? E aí eu comecei a fazer aula de música mesmo, né? O instrumento em si, que é a trompa. Mas assim, eu já tinha tentado aprender a tocar violão e... Não consegui. Nada, mulher. Só a única coisa pra dizer que eu não toquei nada foi a única música que saiu foi Titanic, que é tocada numa corda só. Numa corda só. Mas assim, de música mesmo, realmente, eu nunca tinha tocado nada. E assim, o nível lá exigido não é um nível baixo, né? O pessoal toca muito e a prova também não é fácil. Então, assim, eu tive um tempo, né, pra me preparar, não foi um tempo longo também, mas assim, eu me dediquei muito no pouco tempo que eu tinha, né, eu me dediquei muito, por isso que eu disse, né, estudava final de semana, feriado, o que tivesse eu tava lá. Você pegava qualquer horáriozinho vago já pra estar treinando, exercitando isso. Pode ter certeza, eu vivia lá na casa do professor, porque o que eu podia eu tava lá. Então, assim, eu estudei, aprendi do zero, literalmente, né, o instrumento e consegui. Até tem um tenente lá que ele fala assim, realmente, você nunca tocou trompa? Não é possível. Eu já ia perguntar também, você nunca tocou nada. Então, você nasceu pra tocar trompa. Então, talvez eu achei, né? Entre as minhas dificuldades, eu achei uma coisa que eu tinha um pouco mais de facilidade, né? Não vou dizer facilidade porque não é um instrumento fácil. Não é fácil, E eu ainda tô nesse processo, né? Ainda faço aula, como eu falei, né? E a questão da respiração, Lara, eu tenho uma curiosidade. Eu vejo vocês tocar todos os instrumentos de sopro, porque assim, quando é manual, né? Com a mão, você cansa o braço, você descansa um pouquinho o braço, mas tipo, o sopro, ele exige muito mais de você. Uma concentração. E eu olho você tocar, é uma calma, uma leveza, gente, assim. Eu disse, parece que ela nem respira, gente. Não sei como é que, tipo, como que é esse treinamento de respirar, soprar ao mesmo tempo e equilibrar tudo isso? É difícil. Quando a gente toca estático, né, parado, em pé ou sentado, é muito mais fácil, né? A gente consegue ali manter a respiração, né? Mas, assim, realmente precisa treinar um físico mesmo, assim, literalmente. Porque, olha, 7 de setembro foi minha primeira experiência, assim, real de um desfile grande, né? Porque a gente toca sempre lá no Cefap, né? Mas é mais curto, né? Desfile curto. E lá, assim, o 7 de setembro, além do horário, né? Que o horário sol já quente. Tava, né? Naquele, com a farda que também, né? Quente. E aí, assim, eu digo, viu? Ali eu pensei que... Eu pensei que eu não ia sobreviver. Mas assim, realmente é todo um trabalho. E você tem que estar com o seu físico bom. Então, assim, desde que eu entrei lá, eu voltei a fazer atividade física, porque eu tava parada desde que eu tive minhas filhas. Então, hoje eu faço, né? Eu faço vôlei. Me ajuda também nessa questão da resistência, né? Porque, na verdade, você trabalha a resistência ali, né? O sopro em si, quando você tá estático, é mais fácil de você... Tem algumas músicas mais complicadas para respiração, tem música que você mal consegue respirar. Então é trabalhar a respiração pelo nariz mesmo, né? Porque pela boca não vai. Não consegue. Mas assim, quando a gente tá tocando realmente assim, andando, né, marchando, é mais difícil mesmo, tem que ter todo um processo, né? É babado. Eu sempre quis aprender música. Eu gostava também de violão, mas eu arrancava sempre as peles do dedo. Que tem emprestado violão, eu pegava emprestado lá, arrancava as peles do dedo. Então, é algo que eu não me identifico muito. Eu disse à menina da igreja que eu vou participar do canto, mas eu não canto nada. Eu canto no chuveiro. Então, você já tem uma ideia de que no chuveiro não é nada muito agradável. Mas pode se aprender. A habilidade pode ser desenvolvida, né? Posso ser inclusive, quando eu comecei a cantar... eu lembro até hoje que a professora do coral disse assim, você vai fazer um solo. Aí eu disse assim, como assim? Não, peraí, eu nunca cantei em lugar nenhum. Como assim? Literalmente, pra mim, como assim? Eu nunca cantei nada, eu nunca fiz um solo. Não, gente, eu não sei cantar não. Ela disse, não, você sabe, vamos lá, você vai aprender aqui. Então, porque existe aula de canto também, né? A gente pode aprender a afinação, né? Claro que tem, por exemplo, timbre de voz. Isso você não vai trabalhar porque é o seu timbre de voz. Meu timbre é bem alto. Mas assim, essa questão da afinação, tudo você pode trabalhar, né? Existe aula de canto, né?
Tudo pode ser desenvolvido, né? Isso. Lara, eu vi umas fotos suas no Instagram, umas fotos do seu casamento. Como que foi essa data memorável pra você? Foi muito especial, assim, na verdade Como foi, tipo assim, o início do seu relacionamento? Como você se conheceu? Como que foi esse... Sim, a gente se conheceu advogando, né? Literalmente, assim, ele advogava, né? Mas ele não é daqui, ele é da Bahia, né? Então ele não conhecia. Baiano, também sou baiana. Os baianos são. Desenrolados. E eu na época tava começando, né, na advocacia. Como eu falei, eu tive pouco tempo, né, na advocacia. E aí eu acabei esquecendo a minha agenda naquele fórum lá do Marcos Freire. Todo fórum tem a sala da OAB, né? Uhum. Que é uma sala que os advogados vão, tem computador. E eu acabei esquecendo minha agenda lá. E lá tinha meus dados. E nessa época, não é como hoje, a gente tem Google Agenda. Não, a agenda era a minha vida. A agenda era assim no papel mesmo. Era pelo menos assim. Eu, na época, eu não sei se já tinha advogados mais tecnológicos, mas eu, na época, anotava todos os meus processos lá. Data de audiência, então tava tudo lá na agenda. E aí assim, eu fiquei desesperada, né? Que o meu Deus fez minha agenda. Perdeu tudo que você tinha construído ali, né? E aí eu recebi uma ligação, né? Ele dizendo, eu encontrei sua agenda. Eu disse, oh meu Deus, glória a Deus. Aí ele disse, não, vem aqui no meu escritório pra poder buscar, né? E aí eu fui lá no escritório dele e a gente conversou, né, e tal, só que eu tinha saído de um relacionamento, eu não tava querendo nada, assim, mas aí ele foi insistente, não, vamos sair, só pra conversar, não tenho ninguém aqui, sou sozinho e tal, aí foi ficando e ficou, né? Aí ficou, chegou 2 princesas. Então, aí a gente acabou casando, né, hoje nós temos 2 filhas, né, ele ainda advoga, né, hoje a polícia ela é atividade incompatível, né, com a advocacia, então a gente não pode advogar. Então eu cancelei, né, minha OAB, muito triste. Mas, assim, acompanho ele ainda nesse mundo jurídico, assim, meio que nos bastidores, né, sempre tento conversar com ele um pouco, até pra reviver, porque a gente, o direito ele é muito dinâmico, né, o direito ele é dinâmico, ele muda muito rápido, então se você desatualiza, tchau, você perdeu tudo. Então, assim, eu sempre tento conversar com ele, assim, e tal. Mas, assim, meu casamento, assim, eu digo, a minha mãe foi o sonho de princesa dela, né? Ela tinha esse sonho de me ver entrando com vestidão na igreja, então... Foi muito bonito, eu entrei cantando. Oh, que linda! Entrei cantando, escolhi uma música lá. Na hora eu pensei em desistir, a cerimonialista disse, não, você vai cantar, você ensaiou, você vai cantar agora. E as lágrimas, como foi? Conter as lágrimas, cantar? Não, pior que eu não chorei. Porque, olha, eu não posso... Mas só sua mãe chorava, né? Não. Se você ver as fotos do povo, era assim, minha irmã aparecendo, meu Deus, eu rio. A mãe dele também se acabou de chorar. Minha mãe se acabou de chorar. Tô uma sinfonia. Agora eu não sei como, assim, acho que eu fechei o olho e disse, meu Deus, eu preciso cantar. Eu não chorei. E olha que eu choro em toda entrada de noiva. Às vezes até o casamento, eu nem conheço a noiva. Eu vou lá, eu choro. Já tá chorando, né? Mas, assim, foi lindo, assim, realmente. O casamento da gente foi muito bonito. Eu amo ver as fotos, assim. Aí boto pra minha filha assistir lá o vídeo. Ai, mamãe, você tava de princesa, Falar em suas filhas, me conta um pouquinho da personalidade. Porque, assim, eu só tenho um filho. E aí, por cima, é homem. Então, eu não entendo muito do mundo das meninas, sabe? Eu acho encantador. Segundo os especialistas, cada filho tem uma personalidade diferente. Me conta um pouquinho da personalidade de cada uma delas, assim, como é uma mais extrovertida, outra mais calminha, como que é? A minha filha mais velha, né, que é Clarinha, ela é mais princesinha, mais calminha, é uma criança, assim, super obediente, não me dava trabalho desde novinha, assim, tanto que a gente decidiu ter outra, né? Ai, gostou, não me dava trabalho. Não deu trabalho, eu vou pegar uma pra ver se dá um trabalhozinho mais. Então ela é aquela menina bem princesinha, gosta de se arrumar, é vaidosa, gosta de... Mamãe, eu quero passar um batom. Eu disse, mulher, você é criança, só quando vai pra festa, ela já sabe. Aí quando eu digo assim, tô pro aniversário, ela, então eu posso passar batom. Já sabe que vai passar batom. É bem assim. Então, assim, ela é bem princesinha, assim, é bem do jeito que eu sonhei. Eu sempre digo assim, que se eu tivesse sonhado, assim, ela é mais perfeita do que eu sonhei, na verdade, porque Deus mandou assim do jeitinho, sabe? Ela gosta de balé, faz GR, é bem ativa, já mais novinha, mais espoletinha. É mais dengozinha. Que é Helena, né? É, Helena, ela tem 2 anos, ela é mais dengozinha, mas assim, também é uma criança muito amorosa, muito sorridente, alegre, fala com todo mundo,
sabe? É bem... Ela tá assim, na fase de falar pelos cotovelos ou correr. Correr também. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela corre falando, né, Mari? Corre mulher, falando. pelo amor de Deus, eu tenho que estar com o físico bom pra aguentar. Tem que fazer muito vôlei mesmo. Muito vôlei. Além do vôlei, assim, que também é uma atividade física, eu também entrei na academia, agora eu estou bem esportista. Eu assim, vejo lá no Instagram. Mas eu vou te contar, assim, pra você ter uma noção. Eu tava muito sedentária. É tanto que eu tava tão sedentária que se eu pegar 5 minutos de andar, eu já tava... Não, mas era eu. Olha, tem as escadas lá do corpo musical. A gente sobe 2 pares de escada, né? Ou seja, 4 escadas, né? A gente sobe. Aí com o instrumento, minha gente, eu chegava lá, parecendo que eu tinha corrido uma maratona. Eu disse, gente, peraí, eu tenho que respirar aqui 2 minutos pra recuperar aqui o fôlego, porque eu ficava morta, assim. Existe alguma coisa de errado, né? Mas além do vôlei, você tem alguma outra atividade física que você gosta, que você se identifique, dizer assim, não, Caiane, se eu não tivesse no vôlei, talvez eu estaria hoje em tal atividade. O vôlei, na verdade, ele me acompanhou da minha juventude, né? Eu fazia vôlei na época da escola, campeonato. Eu participava, jogava com a escola, né? Então, assim, foi algo que me acompanhou aí, uma paixão de jovem, né? E aí, assim, eu voltei, quando eu entrei na polícia, eu corria, né? Eu participava de corrida de rua que tivesse aí, eu tava dentro. Toda corrida de rua que tivesse. Eu vou entrar também nessa vibe. Então, porque assim, você vai de uma, aí você começa a se desafiar, e vai querer pra outra. Então, assim, eu amava as corridas, né? Mas aí, assim, desde que eu tive minha primeira filha, eu parei, né? E assim, eu tenho um problema no joelho que já é, assim, na época quando eu tava terminando minha faculdade, eu desloquei meu joelho. E aí eu adquiri um problema também no meu outro joelho, porque, querendo ou não, acaba que você pesa ele mais, né? Pra compensar o outro. Então, assim, eu voltei a correr no final do ano passado, né? Como professor, eu tava fazendo, tipo, um funcional, e nesse funcional a gente trabalhava corrida também. Só que eu comecei a sentir bastante os meus joelhos, né? Os 2, na verdade. E aí eu percebi que, na verdade, não era pra mim, né? Mas, pelo menos naquele momento, até eu fortalecer o joelho, não tava sendo pra mim. Aí eu parei e aí resolvi entrar no vôlei, porque era algo que, pra mim, assim, era prazeroso. Não era, eu vou pra academia, porque eu não sou fã de academia. Aí, vou pra academia, morrendo. Não, eu vou pro vôlei, assim, eu empolgada, eu quero ir pro vôlei, chega dentro do vôlei, eu quero ir pro vôlei. Você gosta, é o que vai, lhe desafia e você se sente, digamos, diverte você naquele momento, né? É maravilhoso, minha gente, eu amo, assim, e minha irmã também faz comigo, né? Então, que coisa boa. Eu tenho essa companhia lá comigo, assim, é maravilhoso, eu amo. Se pudesse, tava todo dia lá, porque só tem 2 vezes na semana. Mas se pudesse, todo dia tava lá. Mas atividade física é uma coisa que traz benefício não só pro corpo, né? Mas pra mente, e eu acho que é importante você achar algo que você gosta, exatamente, pra que você crie uma constância. Porque às vezes você começa a fazer uma coisa que você não gosta e aí daqui a pouco larga, porque você não gosta, né? Como é que você vai fazer? E isso gera um hábito, acho que recorrente, porque se você faz algo que você vai largando, na vida você vai começar a fazer isso automaticamente. Começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina. Acha que tudo é assim, começa, não termina. Verdade, também creio muito nisso. Bom, pessoal, essa foi a Larissa Bonfim. Quero agradecer imensamente a sua participação, trazer um pouco da sua história para apresentar e plantar no coração dessas mulheres, né? Saber que cada dia mais podemos fazer melhor e que tudo é possível, né? Isso, Lari? Sim, nós podemos ocupar o lugar que a gente quiser. Isso mesmo, gente. Um grande beijo e se inscreva no canal.